Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar com bastante conteúdo técnico para vocês que trabalham e desenvolvem projetos no dia a dia, principalmente aí projetos com eletrônica, projetos com internet das coisas, né, com edge computing. Então, se você não conhece essa plataforma de webinars, bem-vindos. E se você está vendo a gente no YouTube, também se inscreve aqui no Embarcados para receber bastante conteúdo, né, sobre sistemas embarcados e internet das coisas. Nós fazemos esses webinars trazendo os especialistas, né, das empresas e da comunidade para compartilhar conhecimento aí com o público em geral, em especial os analistas, engenheiros, os técnicos que trabalham no dia a dia com desenvolvimento de projetos. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber o Peterson dos Santos, que é Regional Business Manager para América do Sul, da NXP. O Peterson vem aqui fazer uma apresentação exclusiva a convite da Mouser Electronics sobre a nova geração de microcontroladores MCX da NXP. Né? Esses micros que são a escolha perfeita para projetos industriais, IoT, IHM e Machine Learning. Né? A gente conhece que a NXP ela vem inovando no mercado de microcontroladores há muitos anos. Né? Desde os anos 2000, né, ela vem trazendo diversos componentes que você utiliza em seus projetos. E o legado dessa empresa ela é bem representado por essa linha nova de microcontroladores de uso geral, que é a MCX. Esses microcontroladores, né, essa família que o Peterson vem aqui fazer a apresentação hoje de forma exclusiva aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Vocês vão descobrir sobre esses microcontroladores inovadores, né, sua capacidade, né, o que dá para fazer com esses microcontroladores, também como utilizar esses micros em consumo de energia baixo e também, né, utilizá-los em alta performance para tarefas que demandam machine learning, por exemplo. Né? Então, o que você vai aprender durante esse webinar? A estratégia da NXP em microcontroladores e como a NXP categoriza a linha de produtos, como que a família MCX foi estruturada para diversas necessidades, uma introdução detalhada de cada série dentro da família MCX. Então o Peterson vai entrar a fundo e mostrar qual a diferença assim, de cada um dos micros, né? E também qual que é o investimento da NXP em ferramentas de desenvolvimento para aprimorar o que chamamos de Developer Experience. O Peterson dos Santos, né, que está trabalhando já na NXP há muito tempo, ele participa dos eventos, ele participa também, né, aí com a comunidade no dia a dia, atende diversos clientes aqui no Brasil. Muitos de vocês já conhecem o Peterson, com certeza. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje para essa tarde. Estou vendo que o pessoal está ao vivo aqui e mandando, né, de onde que está falando, de onde que trabalha. Então, deixo aí aberto para vocês também o canal para a gente bater esse papo. Né? Pode mandar mensagens e também, né, se vocês tiverem perguntas para o Peterson, mandem aqui no chat que serão respondidas depois da apresentação, pessoal. Esse webinar, que é um oferecimento da Mouser Electronics, que convida, né, as empresas para virem aqui, as empresas parceiras, para virem mostrar seus produtos e também para mostrar as novas tecnologias. Então, se você está vendo esse webinar, é porque você está interessado, né, nas novas tecnologias, o que está vindo por aí e o que já está em mercado. Tá? Hoje o Peterson vai fazer a apresentação aí sobre a linha de produtos da NXP, em especial os microcontroladores, mas vocês conseguem encontrar também os novos produtos lá numa seção de novos produtos da Mouser, onde você encontra cada fabricante, né, e o que ele está lançando sempre aí durante todos os dias. Né, a Mouser que ela sempre entrega produtos com garantia e também com certificado de procedência. Tá bom? Vocês podem falar com a Mouser, né, através do brasil@mouser.com em português, ou ligar para o 0800 também da Mouser, então fica aí à disposição de vocês. Tá bom? Vou chamar para a sala agora então o Peterson dos Santos, que vai conduzir esse webinar. Tudo bom, Peterson? Boa tarde, Thiago. Obrigado aí pela introdução. Obrigado, pessoal, para quem está participando aí, uma boa tarde. Bom, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem junto aqui para fazer um alinhamento aí sobre o que a NXP tem de novo nessa linha de microcontroladores. Eu agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado, Peterson. Agora é com você, tá?
Mas obrigado mesmo pelo seu tempo também, por ter feito essa apresentação exclusiva aqui, né? E é com você. Legal. Bom, gente, obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá, joia, certinho. Eu vou desligar minha câmera, tá? Para não atrapalhar, porque é melhor ver a imagem do que ver minha cara, tá? Então, eu vou desligar aqui para vocês ficarem com uma imagem melhor do que ficar me olhando, tá? Então, vamos lá. Então, gente, novamente, obrigado. Então, a ideia hoje, eu agradeço muito o Embarcados, agradeço muito a Mauser por essa oportunidade de passar para vocês um pouco da estratégia da NXP na linha de microcontroladores. Como o Thiago comentou, né, então eu já trabalho nesse mercado há algum tempo, completo esse ano 24 anos de carreira de semicondutores, né, sendo parte dela desenvolvida dentro da NXP ou da Philips Semicondutores. A ideia hoje é falar de mais uma linha de produto que a gente está lançando. Eu acho que é uma linha definitiva para os próximos anos da NXP nesse mercado de microcontroladores, que é a linha MCX. Então, falando um pouco sobre a questão da nossa estratégia em termos de processamento, né, de produtos para a linha de processamento. A NXP, como você já conhece, de longa data vem trabalhando nesse mercado de computação, né, embarcada. Enfim, em 2017 a gente adquiriu a Freescale no objetivo de adquirir realmente todo o know-how e capacidade de desenvolvimento em áreas como a parte de processadores. Nós já tínhamos alguns produtos nessa linha, só que realmente a gente precisava de um pulo, de um salto bem grande para chegar forte no mercado. Então, hoje, a NXP ela distribui os produtos baseado no conceito de Application Processors, a parte de microcontroladores de uso geral e os Crossover Processors, que é a nossa linha de MXRT. Então, basicamente, aqui na linha dos Layerscape do IMX, a gente foca em processadores para rodar Linux, Android, Windows, IoT. Então, nessa linha aqui, a gente foca numa capacidade de processamento muito alta, multithread e tudo mais, tá? GPU, enfim, toda a parte multimídia, a parte de redes através do Layerscape. Então, aqui a gente trabalha com processamento de alta capacidade. Por outro lado, nós temos a linha dos microcontroladores gerais de uso, né? Então, são aqueles microcontroladores fáceis de utilizar, utilizando RTOS, utilizando Bare Metal, você consegue fazer o seu projeto. LPC é uma linha que, desde que eu entrei na Philips, a gente já trabalhava com LPC. Kinetics, que vinha do lado da Freescale, também incomodando muito a linha LPC, e agora nós temos os dois portfólios dentro da linha de produtos da NXP, e o MCX agora, que é o tema da apresentação, e com o MCX vocês vão entender que o que a gente fez, a gente pegou o que tem de melhor no Kinetics e o que a gente tem de melhor no LPC para criar uma linha bem exclusiva e bem interessante para o mercado. Finalizando aqui, por que não falar do IMXRT, que basicamente é uma linha de microcontroladores onde a gente pegou todo o expertise da linha de processadores e criamos uma linha para real time, para processamento em tempo real. O IMXRT são microcontroladores que hoje realmente governam aí o mercado de microcontroladores de alta capacidade de processamento. Então, a gente está falando aí de M7s de 600 ou 1 GB de capacidade de clock, né? Então, são microcontroladores montados em cima da estrutura do IMX Application Processor. Bom, mas vamos lá. Hoje o foco é falar um pouco de microcontroladores. Então, um pouco sobre a estratégia, que até o Thiago comentou ali no começo, que eu ia colocar. O IMXRT, como já comentei há pouco, é uma linha onde a gente foca na performance, na integração.
esse microcontrolador, ele traz dos processadores algumas características, como, por exemplo, GPU. Nós temos IMX-RT com Gigabit Ethernet, USB de alta capacidade, GPU, enfim, Machine Learning. Então, são itens focados na capacidade de processamento diferenciada. Tá? Na linha de uso geral, nós temos os Kinects, os LPCs e o MCX. Tá? Essa linha foca no uso geral dos microcontroladores. Um importante ponto aqui que eu já vou destacar logo nos primeiros slides é que o MCX não vai excluir o LPC e o Kinects. Obviamente que essa linha de produto, ela a longo prazo, com certeza, vai trazer o cliente para ela, porque a gente está falando de uma linha de produtos muito mais competitiva, muito mais robusta em termos de produção, tá? E com características mais alinhadas com o mercado atual. Contudo, eu tenho que dizer também que para alguns produtos da linha LPC e Kinects, a gente vem lançando itens novos também, tá? Então, esse todo de microcontroladores é o que vai determinar a nossa linha, principalmente na parte de IoT e industrial. Finalmente, na parte de aplicação, tá? Nós temos 3 produtos que fazem muito parte da nossa estratégia, que é a linha KE, que são os ARMs em 5 volts, robustos e confiáveis. Boa parte dos produtos de linha branca, eles utilizam a linha KE nos seus projetos, devido à sua robustez e à confiabilidade do produto. Linha KM é uma linha bem forte no mercado mundial para a metrologia. Só que para aqueles clientes que não fazem a parte de metering, o KM não foi feito só para isso, tá? Então, o KM, ele foi desenvolvido todo para uma linha de metrologia. Então, se você precisa ali dos 24 sigma delta, né, conversor ADC de 24 sigma delta até 4, 5 dentro do microcontrolador, a linha KM é a linha interessante para isso. E, finalmente, a linha DSC. Muita gente me pergunta, pô, mas vocês não vão matar esses DSC, que é um produto que já tem mais de 20 anos, né? Uma linha de produto que já tem mais de 20 anos. O que eu posso dizer para vocês é que a gente lançou novos DSCs no começo do ano e vamos lançar mais DSCs no final do ano. Ou seja, é uma linha que a gente vem investindo e vai continuar investindo. Aqui, principalmente focando na parte de conversão de energia, tá? Então, são produtos aí com uma capacidade de processamento matemático muito grande e tem o seu diferencial para essa área de conversão de energia. Bom, então, no mercado hoje, basicamente, o que a NXP entendeu, né? O que a gente compreende do mercado embarcado de microcontroladores? É que cada vez mais é necessário mais processamento. A gente precisa processar as tasks de forma simultânea. Cada vez precisamos das soluções com um consumo menor. Enfim, precisamos de processamento sempre ativo, em alguns casos. Para isso, a gente precisa realmente trabalhar em baixo consumo. Outro ponto importante, segurança. A IoT não vive sem segurança, tá? Então, a segurança e a conectividade é algo muito interessante, é algo que a gente vê de muito importante no mercado de embarcados. A questão de inteligência artificial, bom, não posso nem dizer, o IMX-RT já é um item que foi criado para esse tipo de funcionalidade, e o ponto legal do MCX é que a gente está criando essa linha, mesmo sendo uma linha mais básica, mais geral de microcontrolador embarcado, ela vai vir com alguns pontos bem interessantes na linha de inteligência artificial, alguns periféricos bem interessantes para a linha de inteligência artificial. E hoje em dia, né, depois de tudo que a gente passou em 2021, 22 e 23, não tem como desprezar esse tipo de informação. Os novos produtos de microcontroladores, e a linha MCX, com certeza, ela está englobada nesse ponto cerne da discussão ali, de qualquer novo produto.
é que nós estamos cada vez mais investindo em qualidade. Então, os nossos requisitos internos não é mais em ppm, mas em ppb, tá? Longevidade, nossos produtos, eles são setados para 10 ou 15 anos de longevidade no mínimo, tá? E, finalmente, o supply resilience, enfim, precisamos manter os clientes produzindo. Então, eu acredito que a gente aprendeu muito com os últimos anos e a NXP trabalhou muito nessas novas linhas de produto para trazer essa tranquilidade um pouco maior para o cliente. Finalmente, não tem como. Custo é sempre importante, ainda mais no mundo inflacionado que a gente está vivendo. Não tem como. Para você vencer o mercado, ou vencer com o mercado, você precisa reduzir custo. E reduzir custo, a gente reduz através de tecnologia. Não é simplesmente com uma varinha de mágica, você fala, vou reduzir custo. Não, você precisa de tecnologia. E é aqui que a gente trabalhou bastante na linha MCX. E o time to market. De novo, a linha da NXP ela vai ter lead time muito baixo, a MCX vai ter um lead time muito baixo, e também as nossas ferramentas de desenvolvimento vai ajudar o cliente a chegar mais rápido no seu objetivo final, que é o produto. Enfim, definindo o MCX em 3 pontos. Primeiro, a gente quer trabalhar na escalabilidade. A ideia é ter a linha mais escalável do mercado. Então, você vai conseguir ir de lá de sub 50 centavos de dólar até os produtos mais refuscados, com mais periféricos e características interessantes para um processamento maior, reutilizando software e reutilizando hardware. Então, a ideia é que, dependendo do encapsulamento, dependendo das condições do seu projeto, você consiga utilizar vários itens da linha ou reutilizar vários itens da linha no seu projeto. Então, por isso do One MCX Portfólio. A ideia é que a gente tenha um portfólio para tudo, tá? Para todos os mercados industriais. Tá? Tecnologia, a gente incluiu muita coisa, e vocês vão ver para frente aqui que o MCX ele é bem genérico, bem genérico e bem variável em termos de periféricos e tecnologias que foram embarcadas. E esse é um ponto muito importante. E lembrando, a gente só está no começo. Existe todo um plano de lançamento de produto até o ano que vem, que vai ser uma linha realmente muito grande de produtos. Tá? E vamos lá. Hoje em dia não dá para você falar, eu vou vender aquela baratinha preta sem graça. Não tem mais isso. Você tem que vender, você tem que trabalhar com o seu cliente muito mais do que o silício. E essa é a proposta do MCX. A gente não vai falar só sobre o componente, a gente vai falar sobre toda uma estrutura, sobre o developer experience, que o Thiago comentou ali no começo, que é o quê? É a experiência de desenvolvimento que esses produtos da NXP vão trazer para vocês aí. Tá? Então, falando um pouco sobre a ideia do MCX, né? O MCX, na verdade, é o quê? É uma reutilização muito inteligente do portfólio que nós já temos para o futuro. Tá? Então, a gente está pegando ali o que a gente tem de melhor no LPC e o que a gente tem de melhor no Kinetis e estamos integrando na linha MCX. Então, só para recordar um pouco, né? A linha LPC foi o primeiro microcontrolador ARM com flash no mercado, foi o primeiro dual-core assimétrico no mercado, foi o primeiro M33 com segurança no mercado, e hoje a gente tem já mais de 1 bilhão de peças embarcadas aí ao longo dos anos da linha LPC. Para o Kinetis não fica muito atrás, foi o primeiro M4 no mercado, foi o primeiro sub-giga no mercado, foi o primeiro M0 Plus no mercado, e nós temos aí mais de 1.000 produtos lançados ao longo da história. Então, a gente pegou o que a gente tem de melhor, né, nessas duas famílias e estamos criando uma família que é para integrar todo esse know-how de anos aí no mercado.
Enfim, a partir dessa estratégia, dessa estrutura, nós criamos 5 linhas de produtos, cada uma destinada no mercado. De novo, isso é só o começo, isso vai evoluir ainda mais. Contudo, hoje, a gente tem essa visão do que a gente estruturou para o mercado de embarcados. Então, começamos com o MCXN, que é basicamente o nosso superset, onde a gente realmente foca na performance e na integração. Esse item, como destaque, eu coloco a possibilidade de você ter um item dual-core M33, com até 2 DSPs embarcados e NPU para Machine Learning. O item também conta com o Edgelock, que é a nossa estrutura. Bom, vocês sabem, a NXP trabalha com a parte de segurança desde sempre, né? Temos aí todas as homologações, trabalhamos na parte de passaporte eletrônico, enfim. Então, essa parte aqui é muito importante para a gente, e a gente criou uma estrutura que é chamada Edgelock, que está dentro dos MCX, e essa linha ela é certificável nos principais órgãos e padrões do mercado, tá? Então, esse é um ponto muito forte do produto, é a questão de segurança, tá? Na linha MCXA, essa linha a gente focou em realmente trazer um conteúdo ou periféricos na parte analógica bem completos para a parte de conversão de energia. Na linha MCXL, o foco foi realmente trabalhar em algo diferenciado para produtos low power, que é um dos focos do mercado. Então, a gente vai trabalhar numa arquitetura, não é simplesmente jogar um M33 e baixar a velocidade e, enfim, trabalhar na parte de leakage, de corrente, para você ter a redução. A gente fez muito mais. A gente trabalhou através de uma tecnologia patenteada da NXP, que é o ADVC, tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa tecnologia faz com que a gente consiga trabalhar o item em subfases de power down. Então, o ponto principal do MCXL é o consumo, e alguns dados aqui saltam aos olhos. Por exemplo, a gente vai trabalhar com até 15 microamperes por megahertz no modo ativo. Você pode atingir essa performance, né, em termos de consumo com esse item. E isso aqui vai ser um diferencial muito grande. Outro ponto importante, vocês lembram que eu comentei que sempre tem que estar processando alguma coisa, tem que estar capturando alguma coisa. Então, esse item vai ter alguns periféricos que a gente chama de always-on peripherals. Esses periféricos eles vão estar sempre ativos. Por exemplo, um AD. Então, você pode ter os ADs rodando no modo power down e o consumo do microcontrolador vai ser de 5 microamperes. No modo totalmente desligado, ali esperando interrupção, com retenção de memória, essas coisas, vocês vão ver para frente que ainda eu rompo a barreira do nanoampere com esse item. E eu estou falando de um Cortex M33 aqui também, tá? O MCXW, que é a nossa linha para conectividade. Esse produto ele atrasou um pouco, vou ser bem sincero para vocês, mas atrasou por um motivo bom. A gente ia lançar o MCXW só BLE. O que a NXP decidiu? Fazer um item multiprotocolo. Então, o MCXW é um item que consegue lidar com Bluetooth, Thread e Zigbee. Isso de forma dinâmica e estática. Esse produto é um dos primeiros itens 100% compliant com Matter e a LIGO, tá? Que é a parte que é o grupo da CAS, irmão do Matter, para a parte de Access Control. Então, o MCXW ele tem algumas características muito interessantes, e uma delas é realmente o Channel Sounding. É o primeiro microcontrolador BLE com Sound Channel embarcado. Vocês vão entender um pouquinho mais disso para frente. E, finalmente, ali o MCXC. A ideia é substituir o 8 e 16 bits por um Cortex M0. E aí a ideia é trabalhar em itens muito baixo custo, mas dando a cara da NXP. Como que a gente dá a cara da NXP? Coloca alguns periféricos diferenciados para o mercado. E aí,
vale a pena trabalhar com o MCXC se realmente esses diferenciais forem interessantes para os projetos de vocês, tá? Então, um exemplo, a gente vai colocar o USB on the go dentro de um Cortex M0. On the go, não é device. E a gente realmente trabalhou muito bem na parte do ADC, e nós temos um ADC de precisão embarcado dentro desse item. Em termos mercadológicos, a ideia principal da NXP era suprir as colunas nesse slide com microcontroladores, oferecendo periféricos para elas. Então, Sensor Fusion, Battery Powered, enfim, o Low Power, a questão de comunicação, hub de comunicação. Por exemplo, eu tenho uma demo com o MCX-C, que eu faço um hub Ethernet para USB. Eu tenho uma outra com um MCX-N, que eu faço um hub CAN para USB. Então, a gente trabalhou muito, e a gente está trabalhando muito em aplicações para essas colunas aqui, tá? Display. Note que até o MCX-A e o MCX-Z, eles serão possíveis de trabalhar com LCD, inclusive gráfico, mesmo sem ter uma GPU como tem o IMX-RT. O mesmo MCX-C, que é o mais simplesinho de todos, a gente colocou lá LCD de segmento embarcado na solução. Controle de motor, obviamente, é o foco muito grande aí da NXP ao longo do tempo. Metering. Por exemplo, o MCX-C, a gente tem um dos DSPs que a gente tem software para fazer PLC, homologado lá na Europa. Tá? Security Access, que é um foco muito importante do item para Machine Learning, que é o MCX-N, e o de conectividade, que é o MCX-W. Inteligência Artificial, fica muito evidente no MCX-N isso através das características que eu vou apresentar na frente. E em termos de câmera, a gente consegue trabalhar com o MCX-N através do Flex.io. Vou explicar um pouquinho isso para vocês. É uma forma barata de fazer projetos com câmera. Resumindo tudo, como eu comentei ali no começo, a NXP foca realmente na questão da escalabilidade no MCX. E se você olhar esse gráfico, você vai ver que a gente consegue sair dos 32K até os 4 MB, ou de 16 pinos até 184 pinos, num portfólio completo e variado, com possibilidades e oportunidades variadas. Tá? Dependendo do encapsulamento que você utilizar, você praticamente consegue trabalhar com todos os itens. Óbvio que isso ainda vai ficar maior, e existem itens que a gente vai lançar até o final do ano, e basicamente só da primeira leva até Q1 do ano que vem, a gente vai estar lançando itens praticamente todo o quarter, para compor todo esse cenário de escalabilidade proposto pela solução. Em termos de diferenciação, eu acho que aqui cabe um pouquinho a questão de estratégia. Se a gente está focando em machine learning, se a gente está pensando em multiprocessamento, então a gente tem que trabalhar na questão dos acessos. E o MCX-N ele tem uma interface diferenciada na questão de acesso à memória. Então, além de nós termos aceleradores, né, para acesso do core às memórias e vice-versa, a gente também utiliza de cache embarcado dentro dos microcontroladores para ajudar nessa questão de processamento. Tá? Lembrando, o MCX é uma linha já baseada no ARM V8 e só por aí a gente já ganha muito na questão do AHB. O AHB dele é a versão mais nova, que tem uma capacidade, se eu não me engano, 30% maior do que o AHB Lite, que é o que a gente tinha até o M4. Então, só em termos de barramento interno, esse item ele é muito mais capaz do que as soluções que a gente corre aí no mercado. Tá? Outro ponto importante, a gente está utilizando a estratégia que nós temos na parte de processadores nos microcontroladores. E aí, o que a gente fez? A gente colocou uma unidade de rede neural, de processamento neural, dentro do microcontrolador. Isso para tornar a solução mais barata,
ter um consumo menor e uma capacidade de processamento muito maior. Tá? No caso aqui, eu destaco o MCXN. O MCXN foi um item que, mesmo antes do lançamento, o ano passado, ele foi premiado pelo TML como principal inovação no mercado de embarcados para machine learning. Outro ponto importante é que muitos dos periféricos embarcados dentro dos itens, mesmo os mais baratinhos do MCXC, eles são autônomos em alguns casos. E isso faz com que o hardware trabalhe para o core, reduzindo consumo, reduzindo quantidade de memória necessária para fazer aquele processamento e facilitando o trabalho da aplicação do seu projeto. Vale a pena estudar um pouquinho sobre isso. É bem interessante alguns recursos que a gente colocou. Na linha de conversão de energia, principalmente na parte do MCXN e do MCXA, a gente realmente esbanjou em periféricos para a parte analógica, tá? E a gente introduziu várias soluções de alta eficiência para a linha de conversão de energia. A questão de segurança eu já dei uma pitada ali, mas basicamente a gente trabalha com o Edlock nas principais soluções de IoT. Tá? O Sounding Channel, que é importante para a parte de BLE. E, finalmente, a questão de low power e 8 bits. Então, falando um pouco sobre a questão do MCXC. O MCXC é um item de 32 bits, onde que o foco principal é fazer a conversão de um produto 8 bits ou 16 bits para 32. A gente foca em produtos de baixo custo e baixo consumo, porém com uma confiabilidade diferenciada. A gente não está pegando simplesmente um Cortex M0 e fazendo a proposta de baixo custo para substituir 8 bits. A gente trabalha muito na questão de qualidade e confiabilidade dele, tá? E isso é um diferencial dessa família. Outro ponto importante dessa linha de MCX, principalmente, o C, o A e o N, é a questão de interfaces analógicas. Então, por exemplo, eu tenho interfaces de AD rodando a 4 megasamples por segundo, 12 bits. Eu tenho, por exemplo, no MCXC, como eu comentei, a gente trabalha muito no AD, e a gente conseguiu um AD com 14.5 ENOB, ou seja, é um AD de precisão bem interessante para um item barato, né? Algumas soluções a gente tem os AmpOps com uma banda de 15 MHz, comparadores de alta velocidade de conversão ali, 25 nanosegundos, moduladores Sigma Delta. Apesar da gente não ter introduzido um AD Sigma Delta dentro desses microcontroladores, a gente colocou um conversor, um filtro Sigma Delta dentro do microcontrolador MCXN. E isso tem um diferencial muito interessante que eu vou explicar um pouco mais para frente ali. Interface para touch, o MCXN, a gente consegue até mais de 100 teclas touch na versão BGA. Trabalhamos também na questão de memória, como eu comentei, nos aceleradores, e o outro ponto importante na parte analógica, os DACs, né, de 14 bits, 5 megasamples por segundo na linha MCXN é bem interessante para algumas aplicações, geração de áudio e tudo mais, tá? Legal, todos os itens ali com capacidade, com pinos tolerantes a 5 volts. Para a linha industrial não teria como ser diferente. Ressaltando a questão de consumo, o MCXL ele vai trazer essa questão do ADVC. A ADVC é uma patente da NXP, onde eu consigo trabalhar a questão da alimentação no power down. E aí você consegue cerca de 45% de redução de consumo só nessa tratativa. O mais importante, isso é um módulo que a gente colocou lá dentro que vai ter essa inteligência autônoma para decidir como que ele vai trabalhar o core. Óbvio que você vai ter acesso a isso, mas ele, de forma autônoma, ele vai decidir os thresholds de alimentação
para reduzir o consumo através de dados de temperatura, necessidade de periférico, processamento, pipeline, enfim, tem toda uma estrutura para você gerenciar de forma autônoma e dinâmica a questão do consumo do microcontrolador, tá? Esse é realmente essa é uma inovação muito grande da NXP, tá? E isso vai fazer com que esse item consiga trabalhar em 15 microamperes por megahertz. A gente sabe que um M0 consome muito mais do que isso, tá? Então, essa é a proposta do MCXL, que vai ser lançado no começo do ano que vem, mas a gente já consegue trabalhar com ele no mercado, dependendo da demanda do cliente. Bom, outro ponto importante, já destaquei uma vez, mas cabe aqui colocar a questão do Sounding Channel. De novo, o MCXW foi o primeiro item completamente homologado para Matter, tá? Então, o foco dele é realmente a questão de home automation, mas o principal ponto do Sound Channel que eu quero destacar aqui é que, através dele, a NXP conseguiu realmente uma precisão de 50 centímetros na questão de localização do applet Bluetooth. Então, através dessa solução, você pode fazer iscas e ter essa possibilidade de localizar essas iscas em 0,5 metros ou 50 centímetros. É realmente um fato bem interessante que a NXP inovou nessa linha MCXW. Além disso, eu tenho que destacar para vocês que a gente, para facilitar todo esse trabalho, a gente realmente colocou um coprocessador que a gente chama de LCE, Localization Compute Engine, e esse coprocessador ele faz toda a parte de cálculo para a questão de time of flight, sounding channel, e assim conseguir aquela precisão comentada acima de localização de um tag Bluetooth, vamos dizer assim, tá? Então, é um item bem interessante, baixo consumo, e vocês vão ver que tem alguns periféricos bem interessantes até para trabalhar na parte automotiva, apesar do item não ser qualificado automotivo. E aí, eu acho que a cereja do bolo, como eu comentei, o MCXN ele já veio com essa característica de cativar o mercado de machine learning. E, como eu comentei, para a gente alcançar isso, a gente pensou em trabalhar diferente. Ao invés de usar cores mais potentes nesse mercado de embarcados geral, e aumentar o custo, a gente fez diferente. A gente colocou uma NPU embarcada para chegar nesses parâmetros aqui. Então, nós somos aí, com o MCXN, usando a NPU, a gente consegue um throughput em machine learning de 42 vezes maior do que se você usasse um M33, 40 vezes menos consumo de energia para fazer esse processamento e 40%, o modelo ele acaba sendo 40% menor devido a essa capacidade de processamento. Aqui é um gráfico que mostra as diferenças utilizando o Core M33 e utilizando o Neutron, que é a solução de NPU que a gente aplicou nesse produto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, com essa NPU, a gente chega a ser 6 vezes mais rápido na questão de classificação de objeto, comparado a um M7, a 1 GHz. Então, com um micro de uso geral, você chega a ter uma capacidade até maior do que os nossos próprios IMX-RT, óbvio, na questão de machine learning. De novo, não dá para fazer isso só entregando hardware para o cliente. Então, acho que alguns de vocês já conhecem, nós temos o NXP EIQ, que é uma plataforma gratuita em machine learning. Não é algo que a gente montou para o MCXN, a gente já tem isso para os IMX8, 9, 6, Pro IMX-RT, e o MCXN está entrando nessa ferramenta para dar essa possibilidade do cliente trabalhar com aplicações que a gente já desenvolveu casos e exemplos para comando de voz,
Anomaly Detection. No comando de voz, só dar um destaque aqui, a gente já está com o Speech to Intend, né, que é aquela solução que você não precisa criar um comando, wake up word, você vai conversar com o produto e ele vai te responder de uma forma fluida. Então, isso a NXP já tem essa tecnologia e está implementando no MCXN. Anomaly Detection, temos algumas soluções já desenvolvidas para Anomaly Detection, já correntes e já no MCU Expresso você já tem a possibilidade de fazer testes lá, porque a aplicação já está desenvolvida e postada no MCU Expresso SDK. Cybersecurity, então, essa linha de MCXN e MCXW, principalmente, vem com uma questão de segurança muito forte, inclusive com possibilidades de autenticação na nuvem, na gravação do firmware. Enfim, é muito vasto a possibilidade que nós temos utilizando o Cybersecurity no MCX. Tá? E aí, a questão de Presence Detection, Object Classification, tudo isso, já temos exemplos prontos com o MCX, que se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar um dia, eu vou aí, a gente faz uma grande brincadeira aí, mostrando todas as possibilidades já desenvolvidas para esse produto, nessa linha de Machine Learning. Finalmente, a questão de segurança, como eu comentei. Então, o grande ponto aqui é o Edgelock. Então, o Edgelock, ele é uma estrutura de hardware e software desenvolvida para a NXP para facilitar a vida do cliente em termos de conectividade segura, tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é legal entender as possibilidades e através de outros serviços disponíveis ou disponibilizados pela NXP, por exemplo, o Edgelock to Go, você consegue fazer até a autenticação online da programação, do over-the-air, enfim, você tem muitos recursos disponíveis e esses recursos eles expandem até para novas ferramentas lançadas pela NXP para esse novo mercado nosso de conectividade segura. Passando agora um pouco para a parte do microcontrolador propriamente dito, tá? Então, o nosso queridinho MCXC, tá? Que eu falo que é o nosso bebezinho, que ele é o item menor que nós temos na linha, porém, de novo, o foco aqui é entregar um item de baixo custo, e eu estou falando de baixo custo mesmo, possibilidade de custos menores do que 40 centavos, tá? Para volumes variados, a gente não fez uma matriz de preço que tem aquela escadinha por volume. Para o MCXC, acima de 5.000 peças, é tudo o mesmo preço. Então, a gente resolveu fazer um preço flat e agressivo para atacar o mercado industrial de uma forma bem inteligente. Lembrando, o MCXC, ele traz alguns recursos bem interessantes, mesmo com uma linha de microcontroladores simples. Por exemplo, a questão low power, ele se assemelha ao MCXL, tá? Óbvio que ele não tem aquela questão do recurso para low power ali, com aquelas questões de tensão, porque, enfim, teria que ter uma outra estrutura, mas é um item que o deep sleep dele chega a 2 microamperes. O wake up é em 4 microsegundos. Então, a gente trabalhou muito essa questão para dar para oferecer um item de baixo consumo para o mercado. Outro ponto importante e super decisivo na linha do MCX-C é a questão do AD. Não são ADs de alta taxa de conversão, eu estou falando em 818 kilosamples por segundo, tá? Porém, é um item que tem uma precisão diferenciada e a gente, como eu comentei ali no começo, a gente conseguiu os 14 ENOB ali no AD, que para a parte de instrumentação, ele acaba sendo um item bem interessante. Comparadores muito rápidos, né, na parte de conversão e de baixo consumo. Tudo isso nessa parte analógica do micro. Temos soluções na linha MCX com DMA. Outro recurso bem interessante é o BME, Bit Manipulation Engine. Para a gente propor um item para substituir 8 bits, nada mais justo do que oferecer alguma solução
pro 32 bits a manipular bit, tá? E o MCX-C faz isso. Isso não é algo que a gente criou de hoje. A gente já tem uma estrutura muito madura de BME que muitos tentaram fazer parecido, mas não chegou a ser a solução que nós tínhamos no Kinetics. Então, esse aqui é um caso claro de periférico que veio do Kinetics, tá? Então, quem trabalha com Kinetics consegue entender muito bem esse recurso do BME. Outro ponto importante é o crossbar switch. O crossbar switch nós temos naquelas aplicações de microcontroladores MKV e nós temos nos DSCs. E a partir desse crossbar switch, você consegue conectar periféricos de forma inteligente e por hardware, assim, salvando um pouco de processamento do core. Então, isso para um micro pequeno é muito interessante. Os encapsulamentos que eu acho interessante destacar, a gente começa em QFN 16 pinos e vamos até LQFP 64, que esse encapsulamento é bem interessante porque ele te dá a porta para andar na linha toda. Então, por isso que mesmo no MCX-C a gente tem um LQFP 64 pinos. Tá? A questão de periféricas é um ponto à parte que eu vou destacar um pouco mais para frente, mas nós teremos soluções de MCX-C, ou nós temos soluções de MCX-C, porque foi lançado semana retrasada o item. Nós temos a USB, um LCD de segmento em alguns itens da linha, e o FlexIO, por que não, para a gente trabalhar questões de periféricos. O importante aqui, nessa questão do FlexIO, é que para itens pequenos como esses daqui, é muito importante essa solução. De novo, é algo patente nosso, tá? É onde, com esse FlexIO, você tem canais de deserializadores de alto desempenho, onde você consegue desenvolver qualquer uma dessas interfaces da forma que você quiser. Então, não tem aquela, eu tenho um micro com duas USBs, duas UARTs, uma I2C, uma SPI, mas eu queria tudo SPI. Com o FlexIO, você consegue usar esses canais para desenvolver essas interfaces conforme a sua necessidade. O diagrama de bloco do item, ela é bem simples, tá? Que é um item de entrada, mas eu vou destacar alguns pontos desse slide. O importante de ter esse slide é que depois vocês podem consultá-lo, tá? Mas alguns pontos principais do MCX-C é o BME, como eu comentei, tá? Em alguns casos, DMA. O que está enxurado em vermelho aqui seria do 1.4 até o 4.4. O 0.41, ele não tem a parte achurada em vermelho, tá? A não ser aqui na conectividade, que aqui, na questão de memória, não é que não tem, mas é que daí eu reduzo para uma UART, uma LP UART, uma SPI e uma I2C, porque o encapsulamento é menor, né, do MCX-C 041. E na questão de memória, o 041 vai até 32K de flash e 2K de RAM. E não tem essa parte de HMI, a USB, o LCD e o FlexIO. Mas da linha 1.4 até a 4.4, esse item junta todas essas características, tá? Ponto importante do MCX-C na questão do LCD, é um LCD que a gente chama de low pin count, tá? Ou, por exemplo, para 192 segmentos, 24/8, a gente precisa apenas 32 pinos para fazer. Então, isso é um ganho muito grande. E destaco, obviamente, a USB on-the-go que foi colocado nesses itens aqui. Então, imagine que legal você ter uma USB on-the-go num Cortex M0, fazer bootloader por ali. É bem interessante isso, tá? Destaco também, além dessas questões de interface, o Low Leakage Wake Up Unit. Isso é o que faz com que ele seja muito rápido na questão do boot, a partir do power down, tá? E esse boot ROM aqui é onde eu tenho a parte do boot, propriamente dito, e os power down aqui. Então, isso salva memória para você utilizar para a tua aplicação. Esse item possui RTC embarcado e alguns timers aí para brincadeira, né? Outro ponto importante, a qualificação desse item é industrial, porém 125 graus. Isso é interessante para esse novo mercado industrial. Vou até falar um pouquinho sobre isso mais na frente.
Bom, esse slide aqui é só para destacar a questão da capacidade do AD que foi implementado por esse item. Então, trabalhando em 32 amostras, né, uma média de 32 amostras no modo diferencial, a gente conseguiu 14,5 bits INOP, tá? Isso é bem interessante. A resolução do AD vai até 16 bits e eu consigo trabalhar de diversas formas, diferencial e single-ended, tá? Como eu comentei, você pode desligar o micro e só trabalhar com um AD. Ele trabalha no low power modes. E isso é interessante para essas soluções mais baixo custo. Tá? A referência de tensão ela pode ser externa ou você pode alterar de externa para interna. Isso também é um ganho bem interessante para projetos na área industrial. Tá? Aqui está um diferencial entre as linhas. Eu não vou gastar muito tempo nesse slide, porque tem muita coisa para falar ainda, mas esse slide está aqui para vocês consultarem depois. Depois a gente vai disponibilizar a apresentação, daí vocês têm ele para consulta. Mas, basicamente, o que eu comentei ali, do 0,4 para o 1,4, 2,4 e 4,4, que muda é a questão de periféricos, as quantidades de periféricos. E, no caso dessa linha aqui, eu tenho uma UART a mais, a USB, o LCD, tenho DMA, coisa que aqui eu não tenho, e aqui eu chego nos 16 bits de AD, aqui eu chego nos 12, mas com precisão também, tá? DAC na questão do 1.4, 2.4 e 4.4, e, enfim, em termos de encapsulamentos, essa linha aqui foca em custo, então, nenhum item dentro da linha MCX-C 04 vai custar mais do que 50 centavos para 10 mil peças adiante, tá? Então, é um item bem agressivo em custo, mas com robustez e confiabilidade, você tem um item bem interessante para os projetos industriais. MCXA. MCXA é a nossa linha... só um ponto, né, destacando ali, que eu acredito que passou. O MCXC é o único item da linha MCX que é Cortex M0, por motivos óbvios, custo, tá? Mas... eu vou ressaltar aqui para vocês o MCXA. MCXA é uma linha de Cortex M33 rodando em 96 MB ou 48 MB. Eu tenho uma capacidade de processamento bem interessante. A linha MCXA vai ser a linha mais escalável que eu vou ter dentro do portfólio. Eu vou lá de 32 pinos até 112 pinos de 64K de memória até 2 megas de memória. E o interessante dessa linha é que, mesmo sendo um Cortex M33 com DMA embarcado, com cache embarcado e vários periféricos, a linha mais básica ali, ela é sub-dólar. Então, é um M33 aí custando sub-dólar para as aplicações na área industrial. Tá? Destacando um pouco o diagrama de bloco, eu peguei o superset, a gente tem essa linha e a linha mais simples, tá? Mas alguns pontos importantes da linha, o que está enhaixurado aqui é onde a gente tem uma diferenciação na linha 144, 45, 46, 54, 55 e 56, tá? Então, esse é o diferencial entre a solução 133, 132, 142, 143, 152, 153. Então, o que acontece? Eu tenho aqui menos ADs nas soluções mais simples, não tenho o AMP-OP na solução mais simples, não tenho DAC. Mas nessa linha apresentada aqui em cima, eu tenho todo esse set analógico embarcado. Tem a parte de conectividade, inclusive com FlexIO, onde a gente consegue fazer um trabalho com um LCD, por exemplo, TFT gráfico, óbvio, de baixa resolução, utilizando o FlexIO. A gente tem bibliotecas para isso. A gente vai ter 1 MB de flash com 4K de cache, tá? E até 128 de RAM, com 8K em ECC. Óbvio que esse item, como a gente tem venda nos Estados Unidos e na Europa, a gente precisa ter o ECC para a questão de qualificação VDE e UL, tá? 16K de ROM para boot, tá? Outro ponto importante que garante a confiabilidade do item, nós temos um Power Management embarcado dentro dele. Então, a gente tem um LDO lá dentro,
uma estrutura de PMU, e ela faz todo o gerenciamento da alimentação dos periféricos, do core e de toda a estrutura do chip. Isso faz com que ele fique muito estável. E esse é um ponto que a gente realmente não quis abrir mão utilizando esse item. Tá? Tem uma certa segurança embarcada, não é o Edlock, mas você consegue fazer muito com essa questão de segurança. Destaco a questão do controle de motor ou conversão de energia. São 2 Flex PWMs importados ali do Kinetis, tá? Flex PWM, vou comentar um pouquinho para frente, é um PWM diferenciado para a parte de conversão de energia. 2 encoder em quadratura para, enfim, gerenciamento de velocidade e posição do motor. E 2 AOI. Isso aqui veio do LPC, tá? O AOI é uma interface onde você consegue fazer lógicas com uma forma de onda analógica. Por isso que é o AOI. Então, você consegue fazer AND, OR, inverter um sinal analógico utilizando o AOI. E isso libera um pouco o core para não precisar fazer esse tipo de função na parte de conversão de energia e tudo mais. Tá? Na linha maior aqui, destaco a questão do USB Crystalless Device embarcado dentro dele e mais a CAN FD, tá? Essas são interfaces que a gente tem a partir do 144. São soluções bem interessantes. E, de novo, mesmo com o USB, eu tenho soluções sub-dólar. M33 com USB sub-dólar, tá? 125 graus também vai ser a homologação, e a gente já tem toda a parte de software desenvolvida para controle de motor, porque a gente tem nossas bibliotecas qualificadas, VDE e tudo mais, tá? Aonde a gente implementou isso agora para o MCX. Alguns destaques de interfaces que eu não destaquei no primeiro slide, mas que eu queria comentar com vocês, porque é algo novo para o mercado. Bom, algo novo, vamos lá. O MCXA é um item que tornou a USB o ART, né? Eu costumava dizer que quando eu comecei no mercado eu vendia C31, daí o pessoal falava, nossa, tem o ART, tem 2 UARTs, que beleza. A ideia do MCX é mesmo num item sub-dólar, a gente vai ter USB, tá? A USB vai tá praticamente em todos os produtos da linha, só vai estar fora do MCXA 13X, tá? Então, a USB é algo inovador ali que a gente... Não é inovador, mas, enfim, que a gente tornou genérico no produto. Pro MCXA, outra coisa interessante que a gente colocou foi o I3C. Essa interface ainda, ela está caminhando, ela está chegando lá, mas a gente resolveu colocar porque existem muitos periféricos sendo lançados em 3C para o futuro. E isso pode ser muito interessante você já começar a implementar isso no microcontrolador. Então, basicamente, o I3C ele dá essa possibilidade de você ter uma conexão com um throughput de 10.6 megabits por segundo numa interface serial, tá? Então, assim, a ideia é concorrer com a SPI, só que com muito menos pinos para você gerenciar múltiplos periféricos. E o mais legal, back-compatible com I2C. Então, você consegue colocar na mesma linha I3C, produtos I3C e produtos I2C. E, obviamente, simplificar muito o seu layout e o seu projeto. Então, o I3C é uma interface que veio para ficar. Ela ainda está em processo de adoção, mas vamos lá. Os sensores de temperatura para memória DDR, esse tipo de coisa, todos são em 3C agora. Tá? Então, é algo que vai vir para frente. FlexIO, eu comentei ali na frente, mas eu resolvi, com o pouco tempo que eu tenho, eu resolvi deixar um slide para ele, tá? Então, através do FlexIO, para quem não conhece, eu consigo fazer diversas interfaces a partir de um bloco autônomo de buffers, deserializadores, serializadores, shifters, e através dessa solução você consegue criar qualquer uma dessas interfaces, inclusive LCD RGB, ou seja, você consegue trabalhar com um display gráfico com um custo bem baixo, utilizando essa plataforma. O interessante é que nós temos já para essa interface
já drivers para você fazer todas essas interfaces. Por exemplo, imagina vocês fazerem o ART SPI 2C dinamicamente. Através de um pino aqui de seleção, você consegue saber se o periférico, um plugin, ele foi introduzido como SPI ou como I2C. Então, isso te dá uma flexibilidade muito grande para trabalhar no mercado. Flex PWM, esse foi o periférico que veio do Kinetics e do DSCs. Essa solução... Enfim, ficou meio ruim aqui. Eu consigo enxergar bem, mas na tela não ficou bom. Mas, enfim, essa é a ideia de módulos Flex PWM que a NXP desenvolveu, que a Flisker desenvolveu e a NXP adquiriu, né? Através dessa solução de PWM, você consegue inserir dead time, consegue fazer o fractional delay, consegue fazer a implementação centralizada por borda do PWM de uma forma muito simples, economizando muito código. Cada módulo de Flex PWM consegue trabalhar com Half Bridge de forma dinâmica. E isso dá uma capacidade muito interessante para o produto. E se vocês olharem aqui, a gente consegue trabalhar com o Flex PWM até 2 vezes o clock do sistema. Então, isso faz com que você chegue aí a um desempenho bem interessante com a plataforma. De forma geral, a parte analógica é resumida nesse slide para o MCXA, tá? Então, eu tenho 2 encoders, 1 AOI e 2 PWM na solução maior ali, que é um 4 e um 5, tá? Eu tenho os ADs de 4 megasamples por segundo. Aqui eu não tenho a mesma resolução do MCXC, porque aqui o foco é em desempenho, é fazer aquelas conversões abaixo de 250 microsegundos na parte de conversão de energia. Então, eu consigo trabalhar em 12 bits com 4 megasamples por segundo ou em 16 bits com 3 megasamples por segundo. 2 comparadores, sensor de temperatura, um amp-op com 15 mega de banda, e aí um DAC de 12 bits, 1 mega sample por segundo. Essa é a estrutura analógica do MCXC. Aqui está a estrutura, de novo, esses slides só para referências para vocês no futuro. O interessante que eu destaco aqui, todos eles possuem a PMU embarcado, esse LDO ali, enfim, representado aqui por um LDO, para você manter toda a estrutura de alimentação do chip embarcada. No 156 eu chego a 1 mega de memória, tá? E eu tenho as versões 96 mega e 42 mega, tá? Então, essas são os principais diferenciais. O único item sem USB é o MCXA 133, 132. Esse item, aqui eu já tenho o item subdólar, mas aqui eu consigo ser ainda mais subdólar com o item M33. Então, eu estou trazendo capacidade de processamento para o seu projeto de baixo custo. Essa é a proposta aqui da NXP. MCX014, essa é a linha onde eu foco na questão de consumo, como eu comentei, mas mesmo assim eu trago alguns periféricos interessantes. Vamos lá. Por exemplo, o AD de 2 megasamples por segundo, ele faz parte do Always On, então você pode deixar esse AD ligado mesmo quando o chip está em Deep Power Down, tá? Tem essa questão do ajuste da alimentação do core para redução do consumo, que a gente colocou essa patente nossa aqui dentro. Isso a gente tinha em processadores, colocamos no microcontrolador. Temos muitas interfaces, inclusive interfaces de motor embarcada dentro do MCX0, tá? Existe um mercado muito grande da NXP para drones, tá? Principais fabricantes de drones, um dos principais fabricantes de drones utiliza a NXP, então a gente realmente foca no baixo consumo com capacidade de controle de motor bem diferenciada, tá? Então, esses são alguns dos pontos do item. Opa, desculpa. Então, o diagrama de bloco, esse item eu estou mais restrito nos detalhes aqui, porque é um item que vai ser lançado só no começo do ano, apesar de que, como eu comentei, eu já consigo trabalhar com ele, a gente já tem essa possibilidade de trabalhar com os clientes nessa linha. É uma questão da gente ter uma interação mais direta ali, para a gente liberar as informações que, por enquanto, elas estão restritas no nosso SharePoint, tá? Mas, através de um NDA, a gente consegue evoluir nisso, tá? Mas, basicamente, o item, apesar de estar trabalhando ali nos 15, 21 microamperes por megahertz,
é um item, é um Cortex M33, tá? Esse item tem também os 4K de cache para dar aquela agilizada na questão de processamento. Eu vou até 256K de flash, 32 de RAM, e eu tenho 32K de ROM, que vão trabalhar a parte dos power down e o bootloader. Eu tenho o ADVC, que é o Adaptive a Dynamic Voltage Controller, que é realmente o diferencial muito interessante desse item. Tem o comparador analógico, low power, comparador convencional e ADs de 12 bits, como eu já comentei ali no começo, tá? Interfaces, eu tenho a parte de controle de motor, eu tenho o ART 2C convencional, tá? E eu tenho um Power Management muito reforçado para essa linha. RTC, Wake Cap Timer, Low Power Amp, Low Power UART, Low Power I2C, eles fazem parte do Always On, tá? Então, você pode deixar esses periféricos sempre ligados, tá? Esse é um ponto importante do item. Enfim, a questão do ADVC, como eu já comentei no slide anterior, o foco é realmente trabalhar na questão da alimentação do core para reduzir o consumo, tá? Mas o principal ponto que eu destaco aqui é essa questão. Ele realmente fecha o loop hardware e software de forma autônoma para tomar decisões na questão do consumo. E isso faz com que a gente não reduza apenas o consumo, mas a temperatura também. E ele vai ficar gerenciando essa questão temperatura também para tomar as decisões, tá? Então, é toda uma malha fechada de controle para reduzir o consumo do item. Aqui tá alguns exemplos. Essas informações, elas podem mudar, porque o item para melhor, tá? Ou para pior, mas, enfim, a ideia é que está indo bem o processo, por isso que eu já consigo ter um slide dele para isso. O chip está em validação, já existe até placa e tudo mais, mas ele está em validação, tá? Então, o item em Run Mode, ele vai estar rodando em torno de 15, 21 microamperes por megahertz, tá? No M33. No Deep Power Down, ele vai estar em até 15 microamperes. E aí eu tenho o RAM Retention, o ART e 2C. Deep Power Down 2, eu vou estar abaixo de 1 microampere. E aí eu tenho retenção de RAM, o ART habilitada e a I2C. Deep Power Down 3, 150 nanoamperes. E nesse caso eu tenho o RTC ativo. Então, imagina que aqueles clientes que eu vou usar um RTC externo porque eu preciso de nanoamperes de consumo. Esse cara você pode deixar o micro ali esperando alguém acordar ele e o RTC funcionando. Então, essa é a ideia do item, é ser o mais baixo consumo possível. MCXW, o MCXW, o foco dele é realmente a questão multiprotocolo de conectividade. A gente, de novo, destaca, porque esse é um ponto diferenciado do item, é o Channel Sound, é o primeiro micro com Sound Channel Sounding do mercado. A gente está trabalhando em temperatura estendida. A solução, a ideia é que seja de baixo custo. Ele pode trabalhar no Zero Power Self State. A gente incluiu CAN de conectividade. Então, imagina um item de baixo consumo, BLE com CAN, tá? E tem uma interface analógica bem rica, tá? Ele trabalha na mesma estrutura MCU Express, e o foco dele é realmente a escalabilidade. Então, você vai poder ir do item mais simples para o mais refuscado, utilizando o mesmo hardware e reutilizando o mesmo software. Tá? Então, a estrutura dele é essa. Destaco que nós temos versões com uma CAN ou duas CAN. A gente vai até 2 megas de flash, então daí tem as variações de item. E aqui é um outro ponto importante sobre o item. Ele é multi-core. Então, eu tenho um M33 para aplicação, com 8K de cache, Trust Zone para a parte de segurança. Eu tenho um core para o baseband do RF, tá? Com Radio Coexistent. Eu tenho o coprocessador, que é o LCE, para a parte de localização, que é parte do Sounding Channel. E eu tenho ainda um acelerador, né, um coprocessador na parte de segurança. Então, é um item
com processamento distribuído, para você gerenciar muito melhor a questão de consumo e capacidade de processamento. Como eu comentei, o item tem interface para controle de motor e notem, 16 canais de DMA. É bastante coisa. Eu consigo trabalhar ele com DC-DC ou com LDO, tá? E isso faz com que a gente tenha diferença na questão de consumo de energia. A interface, o TX, a gente tem a capacidade de até um pouquinho mais de 10 dBm no TX, né, no Power Amplifier ali do RF. O front-end é todo embarcado, então, basicamente, o que você precisa fora do chip é um filtro FEAR e a antena, só. O resto está tudo ali. Em termos de consumo, eu consigo trabalhar com ele nesse que a gente chama de Near Zero Power Self-State, em 100 nanoamperes, até 100 nanoamperes. A gente vai ter alguns encapsulamentos, que eu vou destacar mais para frente. O Sound Channel, de novo, a questão de precisão, que eu comentei na localização. Outro ponto importante é a latência de 10 milissegundos, tá? Então, é um item que consegue fazer a localização, além de precisa, muito rápida, tá? E aguardem que a gente vai ter demo nova saindo no mercado há pouco aí. Na questão do baseband, né? Então, a gente tem um outro processador com RAM dedicada e flash dedicada para esse cara. Opa, se é dedicado, então isso me possibilita fazer a atualização só do firmware da parte wireless. E isso é um ponto interessante. A gente pode atualizar a versão do BLE, enfim, para frente. A gente pode atualizar o firmware apenas do BLE no futuro, tá? E isso é um ganho bem grande ali para a questão de aplicação que está no campo, né? As versões são MCXW 7.1 e MCXW 7.2 por enquanto. Isso vai muito além disso no final, tá? Eu tenho versões de 40 e 48 pinos no 7.1 e no 7.2. Isso dá a possibilidade de trabalhar menos o 40, tá? Mas o 48 dá para você utilizar qualquer versão no 48. E 112 BGA, que é o mesmo encapsulamento do MCXN, tá? Então dá para reutilizar ali também. E aí você tem as características. Então, a gente vai ter tanto na solução mais de baixo custo, quanto na solução mais completa com localização, tá? Então, isso é interessante, que eu vou ter esse set de interfaces nas duas versões, na mais simples e na mais refuscada. Bom, estamos chegando no final ali, mas eu não tenho como deixar de falar do MCXN, tá? O MCXN é uma solução onde a gente realmente fez um laboratório bem sucedido de interfaces e coprocessadores para o mundo moderno embarcado, tá? Então, a gente vai trabalhar não só com mas com vários aceleradores e coprocessadores, tá? Temos aí o Smart DMA, que é uma solução bem interessante, onde a gente consegue trabalhar com câmera e display, ou mesmo ter um Fast I/O a partir desse coprocessador ou desse acelerador. Isso aqui é muito interessante, principalmente para a parte gráfica. Quem participou do último embarcado ali, participou do meu treinamento, a gente fez um laboratório sobre isso. PowerQuad. PowerQuad é uma solução de acelerador matemático, que a gente consegue uma capacidade de processamento 10 vezes maior do que, por exemplo, um M4 com FPU. Então, com isso daqui, a gente já consegue fazer machine learning com uma qualidade bem interessante. Mas a gente não para por aí. O que a gente integrou nesse item foi a NPU também, tá? Que é aqui, o que eu já havia comentado. Tá? Então, até passando um pouquinho ali já para mostrar o diagrama de bloco. Então, hoje nós temos, por enquanto, 3 linhas de produto, o MCXN9, o 5 e o 2. O 2 é a versão single core, o 5 é a solução sem NPU, e o 9 é a linha completa. Então, o que muda é na parte achurada em vermelho aqui, tá? Mas falando do superset, que é o MCX9,
Então, entenda que o item ele é focado na parte também de controle. Então, ele tem 3 AMP-OPs embarcados, 2 ADs de 12 bits, DACs de 12 bits, 1 mega, 3 AMP-OPs, um DAC de 14 bits, 5 megasamples por segundo, VRF embarcado e os ADs de conversão ali rápida, né? 16 bits, 2 mega e 12 bits, 3.15 mega, tá? Esse cara tem 2 flex PWM para controlar 2 motores trifásicos ao mesmo tempo, e ele tem capacidade para fazer isso porque ele tem 2 cores M33, tá? Sendo que um é Trust Zone. Então, imagina que ele tem um core Trust Zone, a flash é protegida e o AHB, que não mostra nesse slide, também é encriptografado. Então, você consegue fazer toda a transação da sua aplicação de forma encriptografada. É como se tivesse um shield lógico em cima do chip. Tá? Voltando aqui para a parte de controle de motor, eu tenho 2 encoder de quadratura e um event generator. Através disso, você consegue fazer, através de uma máquina de estado, criar eventos para a parte de conversão de energia ao controle de motor. E salvando muito a questão da necessidade do core na parte da conversão. Sync Filter eu vou até ter um slide sobre ele. A ideia aqui é a gente ter um filtro de terceira ordem conectado no AD, e aí você consegue chegar aí a níveis de sigma delta num AD convencional, tá? Em termos de segurança, aqui eu uso o Edlock, então eu consigo fazer esse chip ser realmente totalmente ali protegido, tá? Como eu comentei, tudo aqui pode ser encriptografado, inclusive você pode gravar firmwares encriptografados através da ferramenta MCU Expresso SEC, e isso facilita muito para quem vai fazer over the air, esse tipo de coisa. Em termos de interface, são 10 FlexCon. Então, com essas 10 FlexCon, eu faço o ART, SPI e 2C, na quantidade que for possível fazer com esses canais. Então, eu não tenho só uma UART, mas não, eu faço o que eu quiser com essas interfaces, com esses FlexCon. Tá? Eu faço 10 UARTs, 10 SPI, 10 e 2C, aí eu vou decidir o que eu vou fazer. São 2 USB, uma Full Speed e uma High Speed, 2 CANs, 2 e 3C, uma interface de memória e 2 EMV, tá errado aqui, MV-SIM, tá? Que é aquela interface ISO 7816 para SIM card, tá? Um dos focos desse item é a parte de rastreamento, tá? Então, por isso que ele tem eSIM, ele tem algumas coisas nesse sentido. Ethernet, e esse item tem uma lógica programável dentro dele. Acreditem, tem uma lógica programável dentro dele para você ter eventos gerados através de I/O ou de variáveis dentro do seu firmware de forma instantânea, ou seja, é o máximo do real-time que a gente consegue numa linha como essa. Flex I/O, que conectado com o Smart DMA faz a parte gráfica ou a parte de câmera. Touch, microfone para a parte de voz e interface de áudio. SC Timer, vou destacar o SC Timer, que também é um timer para uma máquina de estado. Então, você gera a sua máquina de estado, grava ela lá e daí o PWM vai funcionar por máquina de estado. Você não precisa do core trabalhando nisso. E focando aqui, enfim, nos aceleradores, NPU, Smart DMA, CoFlux e PowerQuad. No MCX9, MCXN9, eu tenho tudo isso disponível. A RAM, vou destacar 416K ECC para qualificação ali, UR, VDE e tudo mais. O boot, ele é seguro, e eu tenho o ROM para gerenciar as chaves e gerenciar o boot seguro e gerenciar toda a parte de criptografia e bootloader. Tá? Esse item também possui uma interface Quad SPI externa, ou para você trabalhar com memória Quad SPI ou Octal Flash. Tá? Com cache, inclusive, para isso, e Prince. Tudo que é gravado nessas memórias é encriptografado. Aqui alguns exemplos que eu deixei também para depois vocês consultarem, na questão de vários modelos ali que a gente criou, qual é o resultado do processamento desses modelos aqui em diferentes microcontroladores da NXP. E notem que o Neutron, ele
é realmente muito mais rápido do que as soluções dos cores tradicionais da ARM. Então, a ideia de colocar um Neutron é reduzir custo, reduzir consumo, mas aumentar muito a capacidade de processamento para a rede neural. Power Quad, como eu comentei, o Power Quad te dá essa possibilidade de até 10 vezes a capacidade de uma FPO no M4. A gente consegue fazer a parte de transformada, matricial, a parte de trigonometria, processamento de sinal e match computing usando o Power Quad. E isso faz com que o item seja muito robusto na parte de instrumentação, que é um dos focos dessa solução. Tá? Em termos de segurança, eu sei que eu já falei de segurança, mas eu deixei esse slide aqui só para destacar a questão que a segurança ela vai muito mais do que um acelerador de segurança embarcado dentro dele, ou mesmo software para você fazer toda essa questão de provisionamento de segurança. Ela vai para o DAI. E esse item, ele tem o Silicon Root of Trust. Então, o DAI ele tem um ID. E esse ID você pode usar, inclusive, na sua parte de autenticação do firmware. E dessa forma, você praticamente deixa a solução incopiável, vamos dizer assim, tá? Palavra meio... Mas é isso. A solução ela fica muito segura, tá? Além disso, destaco o Ready to Go, tá? O Ready to Go são soluções pré-configuradas que a gente criou para políticas de conexão à cloud. Então, eu quero conectar no AWS. A gente tem já software para fazer você conectar com o MCXN no AWS. Todo o esquema de handshaking ali da parte de segurança, a gente já tem macros feitas para AWS, Azure e tudo mais, tá? Smart DNA, como eu comentei, essa aqui é uma solução para acelerador, é um coprocessador, onde a gente consegue executar funcionalidades numa velocidade muito alta, tá? Eu consigo trabalhar com DMA, eu consigo trabalhar com interrupção, eu consigo, através desse cara, usar ele como um processador para gerar interface de câmera, para gerar interface de teclado e muito mais. Isso aqui, na verdade, é aberto, vocês podem usar para o que vocês quiserem. A gente tem exemplos para a parte gráfica, tanto em termos de câmera quanto em termos de display, mas isso é aberto para muito mais coisa. De novo, é como o Flex.io ali, você pode utilizar isso para gerar o que você quiser. Tá? Na questão do Sync Filter, né, que eu tinha comentado, então a ideia do Sync Filter é realmente separar a solução de filtro do AD, a solução de filtro digital do AD, da parte analógica. E aí a gente ganhar em termos de SNR, de sinal por ruído, tá? Então, a gente consegue, através dessa separação, ter um ganho muito grande em termos de performance do AD. E esse é um dos ganhos, uma vez que esse AD, o foco dele é ser alta performance mesmo, tá? Performance que eu digo em conversão, tempo de conversão, tá? Finalmente, a PLU. Então, através da PLU, eu consigo fazer eu consigo usar os I/Os, consigo usar variável, eu consigo usar até 8 saídas, né? Lookup tables, consigo fazer várias lookup tables, fazer flip-flop, eu consigo trabalhar o gerenciamento do clock da solução utilizando a PLU. Então, é uma lógica programável, é o que era uma EPLD, vamos dizer assim, dentro do micro, para aquelas... Eu tenho alguns clientes no Brasil que já utilizaram, então, para onde você precisa de um acesso muito rápido a um I/O, ou uma decisão muito rápida, que não dá para ser feita por firmware, tem que ser feita pelo hardware, isso aqui é bem interessante, tá? Principalmente quando você entra na ideia do lookup table aqui, faz as tabelas verdades, e daí ele toma a decisão para daí o seu firmware, o seu software só desenvolver a ideia da aplicação a partir dessa informação detectada. Então, você consegue gerar eventos, consegue trabalhar com state machines, enfim, você consegue criar toda uma parte lógica por hardware, sem usar o software. As versões que eu tenho são essas, o 9.4, o 5.4 e o 2.3, tá?
E aí o que eu mudo aqui, o que muda aqui é a questão de quantidade de memória, quantidade de core, tá? E a quantidade de coprocessadores. O legal é que no N9 e no N5 eu tenho na flash até 2 MB de flash dividido em 2 bancos. Então eu posso fazer repositório para o over the air e tudo mais, tá? Então, isso aqui, de novo, é um slide para vocês consultarem depois as diferenças, tá? Mas, basicamente, o que muda é a quantidade de core, quantidade de coprocessador, e no caso do N2, eu tiro as interfaces mais refuscadas para reduzir o custo mesmo, né? Para ser um item de baixo custo para a parte de controle de motor. Bom, então, enfim, eu já falei dos produtos, então, eu queria só destacar que a NXP, na linha MCX, ou com a linha MCX, a gente quis evoluir na questão não só do produto por si só, mas sim na questão do ambiente, tá? Então, através do MCX, não só do MCX, mas com o MCX, a gente está trabalhando numa nova era ali de soluções de produtos e soluções. Então, qual é o nosso grande foco? Aonde a gente vai além do silício? A gente está criando produtos para longevidade de 15 anos, tá? No mínimo 15 anos, tá? A gente trabalha em fábricas, naquela questão da resiliência, a gente trabalha, esses itens vão ser produzidos em 3 continentes diferentes, ou seja, a gente quer realmente garantir que a gente não tenha o que a gente teve aí nos últimos anos, tá? A gente tem soluções de qualificação trabalhados junto com o mercado industrial e IoT. Então, a gente trabalha junto com o mercado, junto com os clientes, tá? Segurança, a gente quer oferecer algo muito diferenciado na parte de segurança, e aí vai muito além do que vocês viram na questão de acelerador, edge-lock e tudo mais, tá? Comunidade, para quem não usou, a comunidade ela expandiu muito da NXP. Então, hoje a gente tem uma comunidade muito grande e muito ativa. E eu, sinceramente, muitas das vezes as dúvidas que eu tenho é só consultar a comunidade e já está resolvido por lá, tá? O Developer Experience, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Inovamos na questão de encapsulamento, que vocês vão ver para frente, e os itens vão ser 125 graus. Esse é o nosso foco, tá? Ferramentas. Para a parte de ferramentas, que é um dos destaques do que eu comento ali, que é o Developer Experience, a gente melhorou muito isso nos últimos anos. O próprio MCU Expresso IDE, que é a nossa solução Eclipse ali, né? Gratuita para compilador. Antigamente era uma solução que a gente comprou de uma empresa a licença, e daí você tinha a versão online, a versão que você pagava. Isso acabou em 2021, e em 2021 a gente comprou tudo, tá? E aí agora o MCU Expresso IDE, ele não tem mais a versão web gratuita, mas tem a versão full gratuita. Então, todos os recursos que existiam antigamente só para a versão full comprada ou com custo, agora é a solução que a gente tem no web ali, tá? A gente colocou o MCU Expresso no VS Code, para os mais novos aí, que gostam de VS Code, então agora dá para trabalhar com NXP no VS Code. E aí nós temos as soluções conceituadas de mercado, mais pagas, e a RKey. FreeMaster é uma solução de debugger visual, onde vocês montam essa tela do jeito que vocês quiserem e conseguem fazer a depuração de qualquer variável local ou global do seu firmware por esse software, fazendo isso através de interface serial do produto. Então, isso aqui é um ganho bem interessante para utilizar na fábrica. É como se fosse um LabVIEW, obviamente, salvo as proporções. Você não precisa comprar aquelas placas PXI caras, né? Você usa a sua própria placa para fazer aquisição, e você consegue, por exemplo, colocar um AD aqui nesse gauge e ver como está funcionando ele, apenas plugando numa interface serial. Então, o FreeMaster é bem interessante, vale a pena trabalhar com ele. MCU Expresso SEC, aqui a gente faz a questão de provisionamento e gravação dos microcontroladores NXP.
é uma ferramenta muito poderosa para quem quer segurança na parte de produção. Vale a pena estudar também. O CFG, que é aquele carinha que todo mundo tem para fazer a configuração dos periféricos, I/Os e clock de forma visual. E aí aqui a gente tem algo que é um diferencial da NXP, que é a questão dos packs, né? Dos midgers, drivers e exemplos. Então, a gente tem o SDK, que muita gente já deve conhecer, que é o padrão aí, é o nosso repositório com vários drivers, midgers, exemplos, demos, né? A gente fez uma associação com a Keio e com a ARM, e a gente criou um repositório OpenCMSys, que é acessável via o nosso webpage, e aí você consegue carregar os drivers OpenCMSys para os nossos microcontroladores através das nossas ferramentas. EBAGE, que eu falo que é uma solução para tentar chegar ali quase no Arduino. A gente está trabalhando com parceiros de shields para sensores, atuadores, enfim, LCDs, microfones, enfim. A gente está trabalhando com vários fabricantes e parceiros para criar um hub de shields para trabalhar com os MCX, com os IMX-RT, tá? E isso aqui está tomando corpo e pode ser um negócio bem legal para o futuro. Quero testar um sensor de umidade. Vai lá no EPA. Já tem algum para a placa Freedom Board do MCXC? Clica aqui, vai ter, baixa, o software já está pronto com uma demo. Então, bem rápido e simples para testar a aplicação. E o ECAGE. O ECAGE é uma ferramenta interessante. Antigamente, apenas o que acontece? Antigamente, os engenheiros da NXP eles desenvolviam aplicações e ficavam para a gente disponibilizava para alguns clientes por uma questão de acessibilidade e tudo mais. A NXP resolveu mudar isso. O ECAGE hoje está dentro do MCU Express IDE, e você clicando no botão do ECAGE, você tem a abertura para acessar o GitHub da NXP. E a partir de lá, você pode baixar vários exemplos para os mais diversos microcontroladores desenvolvidos pela engenharia da NXP. Muito interessante e prático para testar vários exemplos de aplicações para os nossos microcontroladores. GuiLGuider, para quem assistiu, para quem foi no Embarcados no último, eu fiz uma apresentação sobre GuiLGuider e MCX-N, tá? GuiLGuider é a nossa ferramenta que a gente desenvolveu junto com a LVGL. O trabalho aqui foi simples. A gente disponibilizou para LVGL os firmwares e os drivers e todo o know-how das nossas GPUs do IMX-RT e do Smart DMA do MCX, e eles forneceram toda a parte de software e de bibliotecas do LVGL. Foi aí que a gente criou o GuiLGuider, e a partir do GuiLGuider você pode fazer trabalhos gráficos utilizando inclusive as GPUs do IMX-RT ou o Smart DMA do MCX de uma forma bem eficiente e conectada com o IDE. Então, o que você faz no GuiLGuider já atualiza no MCU Express e vice-versa. Então, é uma ferramenta bem dinâmica e interessante para a parte gráfica. E, finalmente, a questão que é mais interessante na parte de hardware, né, de ferramentas de hardware, a NXP ressuscitou as Freedom Boards. Então, por exemplo, para o MCXC, a Freedom Board vai ser $10, ou menos do que isso. Então, as Freedom são aquelas placas bem dinâmicas com interface P-Mode, Micro-E ou Arduino, bem simples e barata. Ou seja, é uma ferramenta que, para mim, que já desenvolveu muito ali, é muito interessante, é bem prática, e daí, como eu comentei, dá para ir colocando os shields, fazendo os testes através das demos do ECAGE. Então, para você criar um protótipo, uma prova de conceito com a linha MCX e com as ferramentas da NXP, vem se tornando muito fácil. Tem muita coisa para fazer, mas tem ficado bem interessante trabalhar com essas novas linhas da NXP. Tá? Só para dar um detalhe, não é o tema aqui,
a NXP vai criar uma Freedom Board do IMX91, que é o nosso processador Cortex M55, só para vocês entenderem onde a gente vai chegar nesse caso aqui, tá? E, finalmente, a questão de qualidade que eu tinha comentado, eu destaquei esse slide, ele é bem simples, mas a ideia é que a gente está trabalhando com lead times competitivos, a ideia é chegar abaixo de 13 semanas, hoje já é 13 semanas, mas a gente vai chegar abaixo disso, tá? A gente tem uma excelência em termos de performance, tudo criado por esse programa aqui, Business Creation Management. Isso aqui veio da época de Philips, então é mais antigo do que eu na NXP, tá? Então é algo bem interessante. E aí a questão de longevidade que a gente não vai abrir mão. Finalmente, a questão de qualificação, tá? Então eu quis deixar esse slide também para a consulta de vocês também. Aqui vem o porquê que a gente está trabalhando com a solução estendida de 125 graus. A gente nota que, apesar de parecer que a solução automotiva é a solução que que é mais necessária trabalhar a robustez, a NXP pensa diferente. A gente tem que trabalhar muito a linha industrial, porque a linha industrial a gente tem que focar no lifetime, no mais longo possível. Então, a gente trabalha com testes de 88 mil horas para a qualificação dos MCX, dos itens industriais, de microcontroladores industriais da NXP. Então, como a gente comenta, né, a longevidade de 10 anos, né, e a gente tem que fazer os testes de 100% always on dos itens nessas faixas de temperatura. E esse é um diferencial que a gente quer explorar no MCX. O MCX é para ser uma solução robusta na parte de microcontroladores embarcados de mercado. Bom, gente, falei demais, falei bastante. Eu agradeço quem teve a paciência de se manter até agora aí, junto com a gente. Eu agradeço muito o tempo de vocês. A gente tem as questões ainda, né? Mas eu vou deixar com o Thiago agora, e aí a gente continua a conversa. Muito obrigado, Peterson. Obrigado por ter feito essa apresentação exclusiva aqui para o Embarcados. E completa. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Beleza? Para quem quiser o contato do Peterson, qual que é o seu e-mail? O meu e-mail é peterson.dossantos@nxp.com. É isso aí, pessoal. Então anotem o e-mail do Peterson, tá? E se vocês quiserem conectar no LinkedIn, você vê as mensagens no LinkedIn também? Vejo sim. Tá joia, então. Todas as possibilidades. É isso aí, pessoal. Então fica esses dois meios de contato para vocês entrarem em contato direto com o Peterson. Tem uma pergunta aqui, Peterson, que é do Neuber. Ele pergunta o seguinte, especificamente, quais dos IMCX têm NPU e quais estão prontos para o Matter 1.3? Tá. O MCX que possui NPU nesse momento é o MCX9, MCX-N9, tá? Ele é o item que possui a NPU embarcada, por enquanto. Existe planos para outros, mas nesse momento a gente está focando nesse item. Como eu falei, o item começou a ser lançado, a linha MCX começou a ser lançada esse ano, então tem muita coisa para fazer, mas o MCX9 ele já tem a NPU embarcada. Para o Matter 1.3, certamente o MCX-W72 é um item capaz de trabalhar com Matter. Tá joia, obrigado, Peterson. Tem uma pergunta do Neuber também, perguntando quais desses MCX dá para trabalhar com CAN. Tá. Nós temos algumas possibilidades com CAN, tá? Nós temos o MCX 144, 45, 46 ou 154, 155, 156. Esses caras, por enquanto, são os itens que tem CAN, uma CAN, FD, ou MCX-N com duas CANs FD, MCX-N9, duas CANs, MCX-N5, duas CANs, e MCX-N2, se eu não me engano, uma CAN. Tá, joia, obrigado, Peterson. E o MCX-W, para quem quer Bluetooth, o MCX-W também vem com CAN FD. O MCX-W, tanto 7.1 quanto 7.2, ele possui CAN embarcado também. Legal. Tem uma pergunta aqui do Rubens.
Do ponto de vista das IDEs e demais ferramentas, o que se usa para projetos com a linha NXP? Ainda é NX Expresso? Exato. Boa pergunta. Bom, nós temos as ferramentas pagas, né, que é a IAR e Keio, e nesse momento, como eu comentei no final da apresentação, o MCU Expresso é a solução que a gente está trabalhando forte para atualizar ela cada vez mais. Hoje está muito poderosa a ferramenta MCU Expresso. Ela é uma plataforma baseada em Eclipse, tá? Já com um alto nível de otimização de firma. Então, é uma solução bem interessante para se trabalhar. E para quem gosta do VS Code, a gente criou o plugin do MCU Expresso IDE dentro do VS Code. Então, hoje já se consegue programar qualquer item microcontrolador da NXP utilizando o VS Code. Então tá joia. O Peterson, muito obrigado pela apresentação. Eu vou abrir espaço aqui para você, então, dizer as considerações finais aí desse webinar. Bom, gente, como a gente comentou, né, como eu comentei aí na apresentação, a ideia hoje foi passar um pouco da estratégia da NXP nessa linha de microcontroladores, não para por aí, só para vocês entenderem, o IMX91 e o IMX93, que é um Cortex A55, Single Dual Core, com NPU, sem NPU, esses itens a gente também está colocando eles para entrar na linha do real time, só que é um assunto para outra apresentação, tá? Então a gente está colocando real time nesses caras. Essa linha MCXN é bem interessante e versátil, junto com a MXRT vai pegar boa parte do mercado embarcado. Eu não comentei na apresentação, mas é interessante destacar, a gente trabalha com FreeRTOS, a gente trabalha com Zephyr, a gente trabalha com Azure, tá? Como RTOS. Então, é bem flexível. A ideia é ampliar ainda mais esse portfólio e nós estamos totalmente à disposição de discutir com vocês projetos, oportunidades, desenvolver um pouco a ideia das ferramentas, porque isso realmente a NXP está investindo muito, trocou o gerenciamento da empresa para desenvolver melhor a questão de ferramentas, porque não adianta ter microboom e não ter ferramenta. Então, esse é um desenvolvimento muito forte da NXP, e a gente está colocando isso à disposição de vocês. Eu estou à disposição de vocês, já passei o meu e-mail, vocês podem entrar em contato com o pessoal de embarcados, caso eu não tenha conseguido conversar comigo, pode falar com os distribuidores, com a Mauser, que tem um grande parceiro nosso aí, né? E é isso. Eu agradeço o tempo de vocês e vamos continuar. Tem muito mais coisa que está por vir, já estou falando aqui com o Thiago, vamos ver se vem coisas novas aí para a gente aproveitar e saborear aí até o final do ano. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado, Peterson. Obrigado mesmo. Eu peço agora que você desligue a câmera que eu vou fazer o encerramento aqui, então. Obrigado mesmo. Então, pessoal, vocês acompanharam aí, então, uma apresentação exclusiva aqui no canal do Embarcados de Webinar. Para quem não conhece esse canal, então, obrigado pela audiência, né? Para vocês que sempre vêm aqui também assistir aqui e pegar as mais novas novidades, né? E também, né, o que tem de mais novo em ferramentas, em dispositivos para ir para o seu sistema embarcado, para IoT, Edge Computing. Muito obrigado também pelo tempo de vocês. A gente sabe que muita gente para de trabalhar para vir ver as novidades, né, e se atualizar. Esse daqui é um meio direto que a gente traz os apresentadores aí, e a gente tem abrangência aí de todo o Brasil e todo o mundo. Se você não está no Brasil também, muito obrigado pela audiência, tá? Nossa missão aqui é trabalhar com os desenvolvedores brasileiros, né, ou que vêm do Brasil e entende aí o português. Então a gente traz aqui majoritariamente informações em português e quando a gente traz em inglês, a gente traz com legendas em português. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Convido vocês a verem outros webinars também que estão gravados na plataforma. Nós fizemos vários webinars com os parceiros da Mauser, estão todos lá no Embarcados. Nós temos webinars aqui no Embarcados, com a comunidade Embarcados, todo mês. Se você quiser apresentar um webinar nessa plataforma, é só falar com a gente. A gente faz um agendamento antes de 2, 3 meses, tá? Isso para a comunidade. E vocês ficam aí, então, com esse contato do Peterson, que fez essa apresentação. Tem o contato dele no LinkedIn, e-mail. Então, se você estiver trabalhando aqui na América do Sul, ele é o seu contato aí para
dispositivos NXP, tá bom? Obrigado a todos, mandem feedback para a gente, sempre que quiserem e puderem, pelas redes sociais ou pelo contato@embarcados.com.br. A gente precisa de feedbacks para melhorar também o conteúdo, melhorar a forma que a gente entrega todas essas informações para vocês. E a gente tem muita satisfação em poder participar aqui do desenvolvimento tecnológico do Brasil. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê no próximo webinar, ou na próxima live, ou no próximo evento. Até logo.